Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Professor Alu aqui em mais uma aula sobre matemática aí. E na aula de hoje a gente vai falar sobre fatoração, como prometido. Bom, galera, vamos começar a aula então entendendo o que é fatoração. Bom, fatoração, pessoal, é quando a gente pega aí uma expressão ou um valor e a gente transforma em um produto de fatores, né? Então, quando a gente viu lá na aritmética, por exemplo, a fatoração do número 60, o que a gente fazia para fatorar ele? Ó, a gente passava uma barra aqui do lado e ia dividindo pelos primos, né? Em ordem crescente aí, né? Então, a gente começa pelo menor primo, que é o 2, já que 60 ele é divisível por 2, dado que ele é um número par. Aí a gente divide 60 por 2, dá 30. Divide por 2 de novo, dá 15. Aí não dá para dividir mais por 2, porque ele é ímpar. Por 3. Por 3 dá para dividir porque a soma dos algarismos aqui dá 6. E 6 é divisível por 3. E o 15 está na tabuada do 3 também. A gente tem 5 e 5, 1. Então, o 60, ele vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Tudo bem? Então, isso aqui que é fatoração, pessoal, ó. Isso aqui, ó, são os nossos fatores. Fatores, tá? Então, a gente já sabe fazer a fatoração aritmética, né? Que é quando você pega um número e transforma ele em um produto de outros números. Na aula de hoje, a gente vai estar estudando a fatoração algébrica, ou seja, a gente vai pegar uma expressão, né? O x, o y, e a gente vai transformar expressões em produtos de fatores. Beleza? Vocês já devem ter ouvido sobre parcelar, né? Parcelamento. Quando você compra uma coisa a prazo aí, por exemplo, você vai lá e compra... você compra um computador lá que custa R$ 1.000 e você paga em 10 vezes. Então, você vai pegar esse valor de 1.000 aqui e você vai dividir em várias parcelas, ó, de R$ 100, beleza? Então, isso aqui, ó, é parcelar, é transformar um valor em uma soma de parcelas. A fatoração é transformar um valor em um produto de fatores, tá? É equivalente aqui. Bom, a gente já estudou uma fatoração, que é a fatoração mais simples que existe aí, de fatoração algébrica, né? Que é a fatoração por evidência. Então, a gente vai estar relembrando isso aqui nessa aula. Fatoração por evidência. Então, fatorar por evidência, pessoal, é buscar em dois termos da sua expressão coisas em comum, né? Por exemplo, se a gente tem isso aqui, 2x mais 6y, ó, essa aqui vai ser a nossa expressão. Pode ver que isso aqui está somando com isso, né? A gente quer transformar isso aqui em um produto. Aí, como vocês podem ver que a gente tem um 2 vezes x e aqui um 6 vezes y. O 6, ele tem o fator 2, porque ele é par. Então, a gente consegue escrever esse 6 aqui, ó, como sendo 2 vezes 3 vezes y. E agora, ó, apareceu o 2 aqui. Então, tanto esse termo quanto esse termo aqui, eles possuem o número 2, que é o que a gente vai tirar em evidência aqui. Então, eu vou colocar 2, que multiplica x, que é o que sobra quando eu tiro 2, ó, mais 3y, beleza? Então, ó, essa expressão aqui, 2x mais 6y, eu transformei ela nisso, ó. Antes eu tinha uma soma, e agora eu tenho um produto, ó, disso vezes isso, tá bom? Tudo bem que isso aqui ainda tá somando, não tem mais o que a gente fazer aqui, ó. Mas o importante é que eu transformei essa expressão aqui em um produto, beleza?
para que serve a fatoração, né? A fatoração ela é importante, pessoal, porque quando você transforma essas somas aqui em produtos, fica mais fácil de fazer a simplificação, né? Se a gente está trabalhando com coisas maiores aí, com expressões maiores, fica mais fácil de simplificar. Por exemplo, se você pegar aqui o seu 60 e dividir por 15, beleza? Se você fatora o seu 60, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, e você fatora o seu 15, 3 vezes 5, ó, fica fácil de ver o que a gente pode cortar. Tá vendo, ó? Em cima e embaixo. Porque justamente os números eles estão fatorados, tá bom? E a gente chega que 60 dividido por 15 vai ser igual a 2 vezes 2, que é 4. Tá vendo, ó? Então, a fatoração permite justamente você fazer essas simplificações aqui. Então, se, por exemplo, se você pegar essa sua expressão aqui, ó, 2x mais 6y e dividir ela por 2, se você dividir isso aqui por 2, ó, você não pode cortar esse 2 com esse aqui só, ó. Você não pode fazer isso aqui, tá? Porque esse 2 aqui, ele tá dividindo todo mundo. Então, esse 2 aqui, ele divide tanto o 2x quanto o 6y. Então, se você corta só esses dois aqui, ó, tá errado, tá bom? Porque justamente esse 2 está dividindo todo mundo. Então, você teria que cortar esse 2 aqui também, tá bom? Vamos entender melhor isso aqui, ó. Se você tem 2x mais 6y dividido por 2, e você tira o 2 em evidência daqui, você fica com x mais 3y dividido por 2. Beleza? Aqui, ó, a divisão, ela é a operação inversa da multiplicação. Então, você está pegando isso aqui, ó, x mais 3y, você está multiplicando por 2 e depois você está dividindo por 2, tá bom? Então, se você pega uma coisa e multiplica por 2 e divide por 2, você volta nessa mesma coisa, porque a multiplicação e a divisão são operações inversas. Então, aqui a gente está multiplicando e dividindo pela mesma coisa. Então, o resultado disso aqui vai ser x mais 3y, beleza? E por isso que você não pode cortar esse 2 com esse, ó. Porque se você faz isso, ó, e você fala que isso aqui é x mais 6y, ó, você não está dividindo 6y também. Por isso que isso aqui é errado e o de cima que está certo. Ó. Pode ver que você chega em coisas diferentes, mas o correto é isso aqui. Isso aqui é errado, ó. Tudo bem? Então, se você vai dividir alguma coisa, você tem que dividir todo mundo. Beleza? Bom, vamos fazer mais alguns exemplos disso aqui. Se você tem isso aqui agora, ó, 4x ao quadrado mais 6xy mais 8x, beleza? E você quer fatorar isso aqui por evidência, né? Ó, por onde você começa? Seria legal aqui a gente ver os fatores comuns numéricos, né? Ó, como vocês podem ver aqui, o 4, o 6 e o 8, eles são números pares. Se a gente fatorar todo mundo, ó, se eu fatorar aqui esse 4x ao quadrado, eu vou ter 2 vezes 2 vezes x vezes x. Ó, eu peguei esse x ao quadrado e troquei ele por x vezes x, tá? Porque x ao quadrado é xx. Mais, aí o 6, ó, 2 vezes 3 vezes x vezes y. E o 8x é 2 vezes 2 vezes 2 vezes x. Tá todo mundo fatorado. Agora vamos ver o que eles têm em comum, ó. Todo mundo tem 2, todo mundo tem x e só. Esses dois caras aqui, ó, eles até têm mais um 2, mas esse cara do meio não. Ele só tem 3 e y. Nenhum dos dois aqui tem 3 nem y. E é isso, né? A única coisa que esses três caras têm em comum é o 2 e o x. Então, a gente vai tirar o 2x em evidência. E aí vai ficar aqui, ó, que se a gente tirar o 2 e o x, sobra 2x. Se a gente tirar o 2 e o x, aqui sobra 3y. E se a gente tirar 2x daqui, aqui vai sobrar 4. Tá?
Então, essa expressão aqui, ó, é a mesma coisa que isso. Aqui ela está na forma fatorada, porque você tem um produto, tá? E aqui ela não está na forma fatorada, aqui ela está na forma extensa, na forma desenvolvida, tá? Só lembrando que a fatoração, ela é a operação inversa da distributiva. Então, se você pegar esse 2x e multiplicar ele vezes todo mundo aqui, ó, você tem que voltar nisso, tá? Ó, 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. 2x vezes 3y, 6xy. E 2x vezes 4, 8x, tá bom? Então, sempre quando você fatora, né, a volta também tem que valer, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês tentarem fatorar, então. Vamos lá, ó. 4ABC mais 6AB mais 3AC, tá? Pausa o vídeo aí e tenta fatorar. Bom, então vamos ver aqui o que os três caras aqui têm em comum, né? Ó, todo mundo tem A. Esses dois aqui tem B, mas esse não tem. Esses dois aqui tem C, mas esse não tem. Esses dois aqui possuem coeficientes pares, mas esse daqui não, ó. Esses dois aqui até possuem o fator 2, mas esse não. Esses dois aqui até possuem o fator 3, mas esse não. Então, realmente não tem mais o que fazer aqui. A única coisa que a gente pode tirar em evidência nesse caso é o A, tá bom? Então, quando a gente tira o A de todo mundo, sobra 4BC mais 6B mais 3C, e é isso, tá? Pode ver que se você fizer a distributiva disso aqui, tem que voltar no de cima, tá bom? Mais um exemplo aqui, ó. Se a gente tem isso aqui, 2x mais 3y, tá? Como vocês podem perceber aqui, pessoal, não tem fator comum. Aqui você tem x, aqui você tem y, aqui você tem 2 e aqui você tem 3, tá bom? Então, esses dois caras aqui, eles não possuem fator comum. Se você quiser expressar isso aqui na forma de um produto, né, você pode tirar o 1 em evidência, porque o 1, por ele ser o elemento neutro aí, né, 2x pode ser escrito como 1 vezes 2x. E 3y pode ser escrito como 1 vezes 3y. E se você tirar o 1 em evidência aqui, ó, você tem 1 vezes 2x mais 3y. Tá bom? Eu sei que isso aqui é bem bobinho, tá? Mas isso aqui pode te ajudar em algumas fatorações, ó. Se você tem isso aqui, você pode tirar 1 em evidência, porque 1 vezes isso volta nisso, tá bom? Então, o 1, ele é como se fosse um elemento neutro, que a gente também pode deixar isso aqui fatorado com um 1, né? Como eles não possuem nenhum fator comum, talvez seja interessante levar eles para essa forma aqui, tá bom? Isso aqui vai ajudar a gente a fazer algumas fatorações por agrupamento, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tudo bem? Bom, vamos para mais um exemplo aí. Agora eu tenho aqui 12x ao quadrado y mais 6xy ao quadrado mais 18xyz, tá? Como é que eu faria para fatorar isso aqui, ó? Pausa o vídeo aí e dá uma tentada. Bom, vamos lá. Todo mundo aqui tem x. Ó, aqui você tem um x, aqui você tem um x, aqui você tem dois x's, ó. A gente não vai pegar os dois, né? A gente vai pegar um só, porque só esse cara tem dois. O restante tem um só. Então, a gente vai tirar em evidência um único x. E os coeficientes aqui, ó, 6, 12 e 18, são todos múltiplos de 6. Então, o 12 é 6 vezes 2, o 18 é 6 vezes 3. Então, todo mundo aqui tem o 6 como fator, tá bom? Então, ó, se eu escrever isso aqui como sendo 6x vezes 2y, tá vendo, ó? 6 vezes 2 dá 12, falta um x aqui, ó, tá?
Isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso. 6 vezes 2 é 12, x vezes x é x ao quadrado e y é y, tá? Eu só coloquei em outra forma para ficar mais fácil de ver. Aqui a gente tem 6xy ao quadrado. E aqui a gente tem, ó, 6x que multiplica 3yz, tá? Ó, 6 vezes 3 é 18, eu só fatorei o 18, ó, em 6 e 3, e coloquei o x aqui do lado do 6, para mostrar para vocês, ó, que todo mundo possui isso aqui em comum, ó, que é justamente o que a gente vai tirar em evidência. Então, você chega, ó, 6x que multiplica 2xy, né, ó, 2yx, 2xy, mais y ao quadrado, mais 3yz, tá? Que são as coisas que sobram aqui, ó, quando você tira os 6x de cada um desses termos, tudo bem? Só lembrando aí que se você fizer a distributiva, tem que voltar nisso aqui, tá? Ó, 6x vezes 2xy, 12x ao quadrado y. 6x vezes y ao quadrado, 6xy ao quadrado. E 6x vezes 3yz, 18xyz. Beleza? Bom, pessoal, a próxima fatoração que a gente vai ver é bem parecida com a evidência, tá bom? Então, eu vou dar o exemplo dela aqui e junta as duas aí, a gente faz mais exemplos. A próxima fatoração que a gente vai falar aqui é a fatoração por agrupamento. Então, eu vou colocar aqui, ó, agrupamento. Fatorar por agrupamento, pessoal, nada mais é do que fazer múltiplas evidências, tá bom? Então, a gente vai pegar uma expressão, como, por exemplo, AB mais 3A mais 2B mais 6. Vamos pegar essa expressão aqui e dar uma pensadinha. Ó, o que será que esses quatro caras têm em comum? Ó, esses dois aqui têm A. Esses dois aqui não. Esses dois têm B. Esses dois caras têm fator 3. Esses dois caras têm fator 2. Mas não existe nada que esses quatro têm em comum ao mesmo tempo. Tirando um, claro, né? Porque todo mundo aqui você pode dizer que está sendo multiplicado por 1. Mas não é o nosso interesse aqui agora fatorar isso aqui com o fator 1, tá? Então, vamos dar uma pensada, ó. Esses dois caras aqui, eles têm o A em comum. Então, eu vou tirar o A em evidência. Quando eu tiro o A em evidência, o que sobra? B mais 3. E esses dois caras aqui, ó, eles têm o 2 de fator comum. Esse cara aqui é 2 vezes B e esse cara aqui é 2 vezes 3. Então, a gente vai tirar o 2 aqui em evidência. Se você tira o 2 daqui, sobra B mais 3. Tá? E aí, olha que legal. Tanto esse cara aqui como esse, eles estão sendo multiplicados por B mais 3. Então, ó, daqui para cá, a gente tirou coisas em evidência. Agora, o que a gente vai tirar em evidência é o B mais 3, porque tanto esse cara quanto esse cara, eles estão sendo multiplicados por B mais 3. Tá? Então, eu vou colocar aqui em evidência o B mais 3. Aí a gente multiplica pelo que sobra quando você tira o B mais 3 de fator. Ó, aqui nesse primeiro termo sobra o A. E aqui nesse primeiro termo sobra o mais 2. Tá? Então, essa expressão que eu encontrei aqui, ó, B mais 3 que multiplica a mais 2, é a mesma que essa. Tudo bem? Aí eu não conseguia fatorar isso aqui com uma evidência só. Eu tive que fazer duas. Eu tive que fazer daqui para cá e depois eu tive que fazer daqui para cá. Tá bom? Então o nome disso aí é agrupamento. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. O próximo exemplo é AX mais BX mais AY mais BY mais AZ mais BZ. Tá? Pausa o vídeo aí e tenta fatorar isso. Bom, vamos lá então. Esses dois caras aqui, eles possuem o x em comum, né?
Então, vou tirar o x em evidência e vai sobrar a mais b. Ó, tiro o x, sobra a, tiro o x, sobra mais b. Desses dois caras aqui, eu vou tirar o y. Então, se eu tirar o y aqui, sobra a, e se eu tirar o y aqui, sobra b. Se eu tirar o z aqui, vai sobrar a mais b também. E aí, todo mundo aqui está sendo multiplicado por a mais b. Ó, x a mais b, y a mais b e z a mais b. Então, o que a gente vai tirar em evidência agora é o a mais b. E aí, o que que sobra quando a gente tirar mais b? Vai sobrar x mais y mais z. Beleza? E aí, a nossa expressão está fatorada. Ô, professor, eu tive uma ideia melhor, ó. E se ao invés da gente tirar o x em evidência daqui, o y e o z, a gente pega e tira o a em evidência? Dá também para fazer assim, ó. Eu vou reescrever essa expressão aqui da seguinte forma, ó. Ax mais AY mais AZ mais BX mais BY mais BZ. Tá bom? Então, eu só troquei de lugar aqui os termos para todo mundo que tem A ficar perto e para todo mundo que tem B ficar perto, tá? Aí eu vou pegar essa primeira parte da expressão e vou tirar o A em evidência. Quando eu tiro o A em evidência, sobra x mais y mais z. E quando eu tiro o B em evidência aqui, sobra x mais y mais z. E agora, esses dois caras aqui, eles possuem o x mais y mais z em comum, que é o que a gente vai tirar em evidência. Aí, se você tira isso aqui do primeiro cara, sobra A. E se você tira isso aqui do segundo cara, sobra mais B. Então, como vocês podem perceber, a gente chega na mesma coisa, tá? Partindo de dois caminhos diferentes, né? A gente pode fatorar por x mais y mais z, ou a gente pode fatorar por AB, vai dar a mesma, tá bom? Outro exemplo aqui, pessoal, ó. Dois x ao quadrado mais xy mais 2x mais y, tá bom? Vamos fatorar isso aqui. Pausa o vídeo e tenta fazer. Bom, então, galera, daqui, ó, o que eu vou tirar em evidência vai ser o x, só o x, né? Então, eu vou colocar aqui x que multiplica. Aí, se eu tirar x daqui, sobra 2x. E se eu tirar x daqui, sobra y. Isso aqui vai somar com 2x mais y. Tá bom? Aí, pessoal, como vocês podem perceber, aparece 2x mais y aqui e aqui. Só que a gente não pode tirar o 2x mais y em evidência aqui. Porque esse cara aqui, ele não está multiplicando nada. Tá bom? Então, o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode fatorar esses dois caras aqui, tirando o 1 em evidência. Mais 1 que multiplica 2x mais y. Então, eu tirei o 1 em evidência aqui, justamente para deixar isso aqui na forma de fator. Agora, tanto o x quanto esse 1, eles estão sendo multiplicados por isso, ó. Então, eu vou tirar isso aqui em evidência. Aí, se eu tirar isso aqui, sobra x. E se eu tirar isso aqui, sobra mais 1. Professor, tem que colocar o mais 1? Tem, pessoal. Tem, porque se você fala que isso aqui é só x, na hora que você faz essa distributiva aqui, você não volta nisso. Você tem que colocar o 1, porque se você fizer essa distributiva aqui agora, ó, esse vezes esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse, você volta nisso, tá bom? Porque o 1 está multiplicando esse cara aqui, que é o que você tirou em evidência. Então, se você tirar isso aqui, sobra 1 e não 0, tá bom? Então, a gente tem que colocar x mais 1 aqui. Tudo bem? Bom, vamos fazer outro exemplo desses. Ó, o que a gente tem aqui agora
é ax mais by mais 2ax mais 2by mais 3az mais 3... Não, 3ax mais 3ay. Tá bom? Tentem fatorar isso aqui. Bom, vamos lá então. Eu vou tirar aqui, ó, o... Não, daqui eu não posso tirar nada em evidência, ó. O que eu posso fazer, ó, é pegar esse ax, esse 2ax e esse 3ax e juntar eles. Aí eu vou ter 6ax. Ó, ax mais 2ax mais 3ax, 6ax. E aí eu tenho aqui by mais 2by mais... Aqui era para ser by também. By mais 2by mais 3by. Tá bom? E aí eu vou ter 6by. E aí eu tiro 6 em evidência. E eu fico com 6ax mais 6 mais by, tá bom? Eu quis colocar esse exemplo aqui porque às vezes, pessoal, dá para juntar coisas antes de fatorar, porque eles são termos semelhantes, ó. O ax aqui, ele é semelhante ao 2ax, né? Porque eles têm a mesma parte literal. Esse aqui é ax, esse aqui é ax. Então, se você quiser sair fatorando, você pode. Ó, deixa eu mostrar aqui o que vai acontecer se você, ao invés de juntar antes de fatorar, você fatorar antes de juntar. Ó, então, vou colocar aqui ax mais 2ax mais 3ax, tá? Eu só estou reescrevendo. Coloquei esses três caras juntos. Mais by mais 2by mais 3by. Coloquei esses caras juntos. Aí, ó, o que esses três aqui têm em comum? Eles têm em comum o ax. Então, eu vou tirar o ax em evidência. Se eu tirar o ax aqui, pessoal, o que sobra? Sobra 1, tá bom? Não sobra 0, porque esse cara aqui está sendo multiplicado por 1, ó. Se eu tirar o ax em evidência aqui, sobra 2. E se eu tirar o ax em evidência aqui, sobra 3. E aí 1 mais 2 mais 3 dá 6. Então, a gente vai ter aqui 6ax, tá bom? E se eu tirar aqui by em evidência, vai sobrar a mesma coisa. 1 mais 2 mais 3. E aí eu junto e chego em 6by, tá bom? E aí eu tiro 6 em evidência, eu tenho 6ax mais by, do mesmo jeito, tá? Jeitos diferentes aí de fazer a mesma coisa. Bom, galera, eu vou aqui para a próxima parte do vídeo, então. Então, galera, essas aí foram as fatorações mais básicas que existem aí, que é, então, a fatoração por evidenciação ou por agrupamento, tá bom? Essas aí são as mais basiquinhas. Agora, a gente vai aprender a fatorar por produtos notáveis. Fatoração por produtos notáveis. Beleza? Bom, se você já esqueceu o que é produto notável, volta lá na nossa aula da semana passada, dá uma revisada, tá bom? Porque eu vou tá passando a aula aqui como se vocês soubessem o que é produtos notáveis, tá bom? Então, se você ainda não assistiu a aula, se você assistiu e não entendeu, assiste lá de novo e depois você volta aqui, tá bom? Bom, pessoal, a gente aprendeu assim que quando você tem isso aqui, ó, A mais B vezes A mais B, né? Isso aqui é o famoso A mais B ao quadrado, né? A mais B vezes A mais B. Isso aqui, ó, quando você faz a distributiva, você chega aqui no nosso
produto notável, né? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, tá? E isso aqui, então, é o quadrado de a mais b, né? O quadrado da soma. Deixa eu colocar aqui, ó, quadrado da soma. Porque você está pegando uma soma e elevando ela ao quadrado. É o a mais b ao quadrado, tá bom? Então, como vocês podem perceber aqui, vai ser o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, tá bom? Então, daqui para cá, como eu disse na última aula, é a distributiva, tá bom? Isso aqui a gente já sabe, o produto notável, né? Se você tem isso, você tem isso aqui imediatamente. O que a gente quer fazer agora é a volta, é a fatoração. Tudo bem? Então, vamos dar uma pensadinha. Ó, vamos começar aqui com o exemplo mais simples. X ao quadrado mais 2x mais 1. Isso aqui, pessoal, eu quero fatorar essa expressão, tá bom? Quero fatorar isso aqui. Aí, ou eu posso procurar fatorar isso aqui por evidência ou por agrupamento, só que a gente tem 3 termos, né? O agrupamento, a gente conseguia fazer ele bonitinho, porque a gente tinha 4 termos. Aí você fatorava esses dois, e depois fatorava esses novos aqui em uma coisa só, tá bom? Então a gente tinha 4 termos, ou 6, né? A evidência, a gente tinha termos que tinham coisas em comum, né? Tipo assim, aqui a gente tem 3 termos, 2 deles possuem x, esse último aqui não possui, então não daria para fazer por evidência isso aqui, tá bom? Então, o que a gente vai procurar descobrir é se isso aqui, ó, dá para fatorar por produto notável, tá bom? Então, o que a gente faz, ó? Vamos observar aqui esses 2 caras aqui, ó, o x ao quadrado e o valor solto, que é o 1, tá bom? Vamos analisar se eles são quadrados. Ó, o x ao quadrado, ele é um quadrado? Sim, ele é um quadrado. Ele é o quadrado de quem? Ele é o quadrado do x, beleza? E 1, 1 é quadrado de alguém? Sim, 1 é quadrado do 1. 1 ao quadrado é 1, e x ao quadrado é x ao quadrado. Aí, depois que você pegou aqui os caras da ponta e verificou que se eles são quadrados de alguém, o que você tem que conferir é se o termo do meio é 2 vezes x vezes 1. Então, quanto que é 2 vezes x vezes 1? É 2x. Esse cara aqui é 2x? Sim. Então, isso aqui é um quadrado perfeito. E a fatoração dele vai ser dada pelo primeiro mais o segundo ao quadrado. Estão vendo? Vamos fazer mais alguns exemplos, porque eu sei que isso aqui é confuso. Ó, o próximo exemplo que a gente vai fazer diz o seguinte: x ao quadrado mais 4x mais 4. Isso aqui. Será que isso aqui é um quadrado perfeito? Vamos pensar, ó. O x ao quadrado, ele é o quadrado do x. O 4 é o quadrado do 2. Estão vendo? 2 ao quadrado dá 4. Será que o termo do meio é 2 vezes x vezes 2? Sim. Então, esse cara aqui, ele é um quadrado perfeito. E a fatoração dele é dado pelo primeiro mais o segundo ao quadrado. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Ó. X ao quadrado é o quadrado de alguém? Sim, é o quadrado do x. E 6x é o quadrado de alguém?
Então, ó, agora, pessoal, o 6x, ele tá disfarçado aqui, né? Porque o quadrado que a gente tem é o 9. Pode ver, ó, que esse cara aqui era x ao quadrado, esse aqui era x, e esse cara aqui era o termo independente, que não depende de x. Esse cara aqui, ele tá embaralhado, ó. Então, o que que a gente faz? Primeiro, a gente vai ordenar isso aqui. Vamos colocar x ao quadrado mais 6x mais 9. Porque esse cara aqui, ele estava bagunçado, ó. O seu quadrado, ele estava no meio da expressão. Vamos colocar ele do ladinho aqui, ó. Tá bom? Porque aí fica mais fácil de ver. Então, o x ao quadrado é o quadrado do x. O 9 é o quadrado do 3. E será que esse cara aqui, ó, ele é 2 vezes x vezes 3? Sim. Então, esse cara aqui, ele é um quadrado perfeito. E a fatoração dele é dada por x mais 3 ao quadrado. Tudo bem? Se a gente tem isso aqui agora, pessoal, ó. X ao quadrado mais 7x mais 9. Ó, como vocês podem perceber, eu peguei esse mesmo exemplo, só que em vez de colocar 6x, eu coloquei 7. Então, vamos analisar isso aqui. O x ao quadrado é o quadrado de alguém? Sim, ele é o quadrado do x. O 9 é o quadrado do 3. E 2 vezes x vezes 3 dá 6x. Então, isso aqui é diferente disso. Tá? Então, x ao quadrado mais 7x mais 9 não é quadrado perfeito. Tá bom? Até tem como fatorar isso aqui. Só que você não vai fatorar por quadrado perfeito. Você não vai fatorar isso aqui por produto notável, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco como é que faz para fatorar quando não é quadrado perfeito, tá bom? Mas por enquanto a gente está estudando só os quadrados perfeitos, tá? Agora, ó, vamos olhar esse próximo exemplo, ó. 4x ao quadrado mais 12x mais 9. Quero ver se isso aqui é um quadrado perfeito. Então, como é que faz? Ó, 4x ao quadrado é o quadrado de alguém? Sim, é o quadrado de 2x, né? Porque 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado. 9. 9 é quadrado de alguém? Sim, é quadrado do 3. Será que o termo do meio é 2 vezes 2x vezes 3? 2 vezes 2x vezes 3 dá 12x. Como isso aqui é igual a isso aqui, significa que essa expressão aqui é um quadrado perfeito. Tá? Então, a fatoração vai ser dado pelo primeiro mais o segundo ao quadrado. Tá? Simples assim, pessoal. Então, aqui a gente está fatorando com o primeiro produto notável, né? Que o primeiro produto notável, então, é a mais b ao quadrado. E em que o desenvolvimento dele é o quadrado do a mais 2 vezes o a mais b mais o b ao quadrado. Então, ó, a gente quer ver se as expressões elas podem ser escritas dessa forma, né? Se você consegue escrever a expressão dessa forma, a fatoração dela é assim imediatamente. Tudo bem? Bom, o próximo produto notável, ele é exatamente igual ao primeiro, só que em vez de ser a mais b, é a menos b. Tá? Então, a menos b ao quadrado vai ser a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, igual a gente fez lá na última aula de produto notável, tá bom? Isso aqui também é chamado de quadrado perfeito, só que o quadrado perfeito aqui está com um negativo. Então, se aqui é negativo, mas funciona o método do quadrado perfeito, você vai colocar menos b, tudo bem? Querem ver aqui um exemplo? Ó? Você tem x ao quadrado menos 8x mais 16. Então, vamos lá, ó. O x ao quadrado é o quadrado de alguém? Sim, é o quadrado do x.
O 16 é o quadrado do 4. E esse termo do meio, pessoal, ele é 2 vezes 4 vezes x, que é 8x. Então, 8x ó, é igual aqui. Só que agora, por conta desse sinal de menos, na hora que você for fatorar isso aqui, você vai colocar x menos 4 ao quadrado. Beleza? Aí, o aluno diz o seguinte, mas professor, por que você colocou x menos 4 aqui? E por que não 4 menos x? Porque, afinal de contas, se você trocar o x ao quadrado de lugar com 16, beleza? Aí você vê que isso aqui é o quadrado do 4, isso aqui é o quadrado do x, e esse cara é 2 vezes 4 vezes x. Na hora que você fatora isso, você chega em 4 menos x ao quadrado, né? Ou seja, você chega em coisas diferentes, né? Por quê? Porque, pessoal, na verdade, essas duas coisas aqui, elas são iguais, tá bom? Pensa num número aí. Por exemplo, 10, tá bom? Se você escrever 10 menos 4 e elevar ao quadrado, 10 menos 4 é 6. E 6 ao quadrado é 36. Se você troca esses dois caras de lugar, você vai ter 4 menos 10 ao quadrado. 4 menos 10 ao quadrado é menos 6 ao quadrado. E menos 6 vezes menos 6 é igual a 36. Tá bom? Então, 10 menos 4 ao quadrado é igual a 4 menos 10 ao quadrado. Justamente porque a ordem dentro de um quadrado aqui não importa. Tudo bem? Então, escrever x menos 4 ao quadrado ou 4 menos x ao quadrado é a mesma coisa. Tá? Tanto é que se você falar assim, ó, a menos b ao quadrado, ó, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. E se você escrever b menos a ao quadrado, isso aqui dá b ao quadrado menos 2ab mais a ao quadrado, tá? Então, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado é a mesma coisa que b ao quadrado menos 2ab mais a ao quadrado, tá? Esses dois caras aqui são iguais. Então, se você tiver isso aqui, por exemplo, ó, x ao quadrado menos 10x mais 25, vamos verificar se isso aqui é um quadrado perfeito. Ó, esse aqui é o quadrado do x, esse aqui é o quadrado do 5, e o termo do meio é 2 vezes 5 vezes x. Então, a fatoração disso aqui vai ser x menos 5 ao quadrado. Tá? Lembrando aí que se você tivesse isso aqui, ó, esse aqui é o quadrado do 5, esse aqui é o quadrado do x. Mas esse 11, ele não é 2 vezes x vezes 5, né? Então, esse cara de baixo, ele não é um quadrado perfeito. Enquanto que esse cara de cima, ele é um quadrado perfeito. Então, o de cima, a gente pode fatorar para isso. O de baixo, a gente não consegue fatorar para isso aqui, tá bom? Existe a fatoração, mas a gente vai estudar daqui a pouco os não quadrados perfeitos, tá bom? Primeiro a gente está estudando só quadrado perfeito.